Isso aqui não é uma pregação, é uma confissão de pecador para pecador. Eu me chamo Nicolas, você tá no Mentalidade do Reino, e se você já pensou coisas que nunca teria coragem de falar em voz alta, fica aqui comigo. Às vezes no culto, pode ser na rua, e quase sempre é dentro do coração, a gente trava batalhas que ninguém vê. E não é falta de discernimento, de saber o que é certo ou o que é errado. É uma luta contra a gente, contra nós mesmos, quando ninguém tá olhando. Nem todo pecado grita. Alguns falam bem baixinho, sabe? Aquela voz que quase tu não ouve, mas ela tá ali, te cutucando. Bom, eu acho que até aqui tu tá entendendo mais ou menos pra onde eu quero direcionar essa conversa. Acontece que às vezes a gente acaba tratando o pecado de uma forma tão banal que a gente esquece que é um pecado, que é uma coisa séria. Às vezes a gente tá tão acostumado a fingir uma batalha espiritual, a fingir que a gente se importa, que a gente tá lutando contra o pecado e, caramba, se a gente prestar atenção e se vigiar, muitas vezes a gente só tá tratando o pecado como algo banal e não tá naquela luta constante contra o pecado, sempre se vigiando a boca, os olhos e os ouvidos. O ponto que eu trago aqui não é somente o reconhecimento, mas sim a redenção, o amadurecimento. Eu já recebi boas notícias e com essas boas notícias eu plantei inveja no meu coração. Eu já me irei contra os ignorantes. Quem nunca se ira contra alguém ignorante, sabe? Enfim. Com palavras eu machuquei, não me desculpei. Muitas vezes a gente tá nessas brigas e, poxa, a gente fala uma coisa que não deveria ter falado. A gente sabe que machucou e mesmo assim a gente não pede desculpa, a gente não se retrata com a pessoa. E sabe uma coisa que é muito doida? É que apesar dos pecados, e eu não tô tratando o pecado como algo banal, mas apesar dos pecados, o maior de todos eles é justamente o perdão que eu nunca pedi. E isso é profundo. E mais profundo que isso é o peso. É o peso que eu quero trazer para você hoje. Pensa comigo. A quantidade de vezes que a gente pecou cada vez mais e a gente estava num abismo e não conseguia mais pedir perdão, não conseguia mais falar com Deus. É sobre isso, acima de tudo. A repulsa que a gente sente dentro da gente, sabe? Parece que quer sair pra fora. A gente quer alcançar Deus e pedir perdão e conversar um pouquinho com Ele e a gente não desenvolve. Parece que aquela luz, ela se fecha. Mas nunca foi Deus que se afastou. Sempre fui eu. Sempre foi você. Mas calma. Calma, porque ainda não é o fim. Eu escrevi esse texto em um dia ruim, como uma forma de desabafo, para mim mesmo. Se parar pra pensar, é uma forma de conversar com Deus, conversar com os meus próprios demônios, com esses malditos pecados. Se essa ideia te tocou, não é porque você é fraco, é porque você é um ser humano como eu e tá tentando se aproximar de Jesus. A gente sempre tenta e o importante é não desistir. É o mais importante de tudo. Mesmo que a gente fique um dia, 2, 3 dias sem falar com Ele, Ele tá sempre ali. Então, é aquilo, né? O fardo do Senhor é leve. Não tenho por que se martirizar tanto. Vai lá e faz uma oração. Ah, e quase que eu esqueço. Esse texto é de pecador para pecador. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece, a graça de Deus ela é sempre maior que o nosso próprio ego. Valeu!